Não vou cansar o auditório nesta bonita festa de lançamento do livro O Recurso, do estimado amigo Reginaldo de Andrade Filho. E por isso vou saudar todas as autoridades da mesa, na pessoa do prefeito em exercício Alírio Pontes Filho, para dizer alguma coisa sobre este livro que o meu amigo e filho do amigo do meu pai, Reginaldo de Andrade, lança nesta noite. E o lançamento exitoso, um sucesso, viu, Reginaldo? Eu que vivo hoje percorrendo auditórios, vendo o lançamento de livros, posso dizer que essa querida cidade de Alagoinha dá um exemplo de que conhece o valor da educação e da cultura e a verdade da frase de Monteiro Lobato, quando disse que um país se faz com homens e livros. Reginaldo de Andrade Filho já é conhecido nos meios culturais do Estado. Professor aplicado, advogado, compositor. Eu, outro dia, estava ouvindo, João Barbosa, uma música bonita que ele fez em homenagem ao Ribeiro e outra em homenagem ao Altauá, que é o nome indígena de uma lagoa, um riacho que deu origem a essa comunidade tão simpática, tão inteligente, tão extraordinária que é a Alagoinha. Talvez vocês, alguns aqui não saibam, mas a Alagoinha é terra natal, por exemplo, de Rodrigues de Carvalho, José Rodrigues de Carvalho. E quando eu falo em José Rodrigues de Carvalho, eu não estou falando em coisa pouca. José Rodrigues de Carvalho, além de ter sido um grande literato, poeta, foi um jurista de tão grande valor que ele disputava debates de teses jurídicas com Epitácio da Silva Pessoa, que foi considerado a maior glória da Paraíba, porque ocupou a cúpula dos três poderes da República. E Epitácio tinha todo o prestígio, mas ele era capaz, o Rodrigues de Carvalho, e o enfrentava e terminou até por uma certa perseguição política, se deslocando e indo viver um tempo no Ceará. Mas foi um dos grandes advogados da área comercial, que antigamente chamava assim, comercialista. Hoje se diria de direito empresarial do Brasil. E poeta extraordinário. A obra dele foi resgatada por outro alagoinense de valor, seu parente. Foi procurador-geral de Justiça, foi juiz federal, José Fernandes de Andrade. Mas Reginaldo, como eu digo, não era surpresa no mundo intelectual da Paraíba a produção de Reginaldo. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre a evolução política administrativa de Alagoinha, lançado pela editora que eu também uso, que edita meus livros, a editora Ideia. E é um estudioso aplicado, desses que pesquisa a documentação, é um historiador. Antes de tudo, você, Reginaldo, você é um grande historiador. Mas agora ele desbrava um caminho novo, o caminho do romance, que não é um caminho fácil, porque para escrever uma narrativa, uma forma, você pode, o historiador descreve, ele conta coisa, ele pode também interpretar, mas quem faz um romance, a narrativa do romance, faz um plano,
Ele antes imagina o começo, o meio e fim. Às vezes o romance o surpreende e o leva por outros caminhos, mas de regra ele faz isso. Mas é uma coisa mais difícil, porque mexe muito com a imaginação e até com um pouco com o estudo psicológico das personagens ou da coletividade, porque a coletividade é também uma personagem. Esse romance, eu diria assim, é como uma radiografia que o historiador faz de um tipo pequeno de cidade que existia no nosso país no começo da década de 1960. E essa cidade que ele retrata na imaginação dele é a cidade de Araponga, que vivia, e tantas cidades ainda vivem hoje, em torno de disputas político-eleitorais. E ele conta a história de uma eleição onde houve empenho, onde houve divisão, onde ocorreu um crime, e esse crime foi desvendado, mas o homicídio, um crime de homicídio, o homicida ficou um tempo escondido nas matas, e aí Reginaldo dá asas à imaginação e cria personagens interessantíssimos, inclusive o tal do Chico Cibalena, que foi um extraordinário mentiroso, que conta que vai numa mata, essa mata de Araponga, que é essa mata daqui, e depois eu digo por que é. E lá encontra um papagaio fêmea que conversa com ele e pede misericórdia, porque ele era um caçador exímio, para que não matasse, que ela era mãe e vó de muitos descendentes, e ele cede e termina ganhando, inclusive, um prêmio de uma entidade protetora da natureza. E por conta de ver essa personagem de Chico Cibalena, eu lhe trouxe um livro de presente que ainda vou lançar, chamado Mundividência da Esperança, que é um livro que fala de ecologia, das possibilidades de sobrevivência das futuras gerações, se o homem souber cuidar bem da terra onde vivemos. Tá aí, é um presente para você, já está até oferecido, o livro é esse aí. Mas o livro de Reginaldo é bem escrito, porque ele escreve bem. É um livro que tem um planejamento e que chega ao final, e que conta a história de uma eleição e outras histórias que existem dentro da eleição, inclusive a da Josefa Potiguar, né? Que tinha uma casa aqui da luz vermelha, vamos dizer assim, frequentada, aqui não, em Araponga, frequentada pelos senhores da sociedade, mas repudiada pelas senhoras da cidade que não admitiam aquela coisa, mas que existe muito. Eu apresentei recentemente, Reginaldo, um livro feito pelo presidente da União Brasileira de Escritores, que o título é Memórias Indecentes, e é uma história muito interessante a respeito de uma prostituta, de uma meretriz chamada Aida Cartarian. O livro é muito interessante e muito bonito, e a história das meretrizes são histórias de pessoas humanas que merecem todo o respeito, porque a maior parte delas vivem na miséria da prostituição, levadas pelas vicissitudes da vida. Assim, esse tema preocupa os literatos há muito tempo. Você veja que um dos maiores escritores da história universal, o russo Dostoiévski, tem um personagem extraordinário que é Sônia, uma mulher que se prostitui para permitir que a família sobreviva, e que, apesar de ter caído na prostituição, não perde a dignidade, continua a ser capaz de dar o seu perdão, continua a ser capaz de considerar as pessoas, de ter fé no Criador e nos valores humanos, e de saber
que o amor liberta. E então, quando você fala com um certo humor, com a ironia, mas fala também compreendendo que isso é um dos temas que é comum na sociedade em que nós vivemos. E você conta a disputa, as paixões políticas e os desencantos que todas as eleições geram e também as alegrias que trazem. E o segundo tempo, que de regra existe, que é o eleitoral, né? É o recurso, dizendo que a decisão que apareceu no resultado proclamado não é a decisão que seria a verdadeira. E esse livro trata disso. O candidato que perde a eleição, ele termina anos depois indo para uma ação de anulação da eleição, já assim, sequer tem horizonte, porque o mandato já estava todo vencido, não é? Mas qual foi o resultado do recurso? Eu não vou dizer não, porque o livro tem 220 páginas, eu sei, mas vocês devem ler o livro. E eu vou encerrar minhas palavras falando um episódio muito bonito de um dos grandes escritores da língua portuguesa, que foi Luís Vaz de Camões, que escreveu Os Lusíadas. Isso é da história de Camões. Camões era um homem pobre, a mãe doente, ele vivia com a mãe, ele tinha lutado nas Índias, ele passou anos, numa época que fazer um livro não era com um computador, nem uma máquina de escrever na mão, não, era na mãozinha, e depois colava as páginas, era muito complicado fazer um livro, e custava caríssimo, e Camões tinha uma cultura extraordinária, e ele faz um poema que é um hino de louvor à terra lusitana, a Portugal. Ele, quando foi para as Índias, o navio afundou, ele cego de um olho, ele no naufrágio salva o original do livro nadando com a mão só. Quando conclui o livro, que é um monumento da literatura universal, ele vai levar para conseguir ajuda na publicação, porque ele era um homem muito pobre. E aí ele vai enfrentar o que é a Inquisição, a igreja, que não gosta muito do livro, porque o livro fala da mitologia grega, e a igreja não queria a mitologia, a igreja que não tinha uma visão mais ampla. E aí é uma dificuldade para ele fazer esse livro, é uma dificuldade, mas ele faz o livro e fica esperando, já muito pobre, ele adianta, pessoas que tinham talento, compram, antes do livro sair o livro, que tinham visto os originais, e ele já está devendo um horror antes de receber, porque ele negocia, quando autorizado, ele negocia barato o livro. Isso mostra o esforço do escritor. E ele já está desencantado, a mãe morrera. Um dia batem na porta dele, ele abre, era o editor, dizendo: eu vim trazer seus exemplares. E ele, que tinha negociado para ficar com um número de exemplares para vender, estava com muito poucos exemplares. E essa história é contada por outro português, é uma história contada numa peça teatral de José Saramago, com o título O que farei deste livro. Quando ele entrega o livro e Camões recebe o livro e ele vai embora, Camões folheia o livro emocionado e pergunta: que farei deste livro? Isso é uma peça teatral de Saramago. Vocês imaginem um teatro cheio, a luz em cima de Camões no palco, com o livro na mão, toda essa história contada, e ele indagando: que farei deste livro? E aí, lá numa ponta, levanta a voz e diz: as armas e os barões assinalados. Do outro lado, outro diz: que da antiga praia lusitana. Aí o outro diz:
por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Que farei deste livro? Leia o livro de Aginaldos. O que se faz com o livro é ler o livro, para compreender que o país só cresce com cultura e com inteligência, e aplaudir os verdadeiros valores da nossa sociedade. Meu caro Aginaldo, eu hoje, antes de vir para aqui, eu queria vir de manhã, terminei não podendo vir, e eu venho tentando ser poeta. Aí eu concluí, para lhe dizer aqui, são as últimas palavras mesmo, que esse livro já não é mais seu. Eu concluí uns versos com o título Autonomia da Arte. E vou terminar minhas palavras recitando aqui para todos. Pronto o quadro, feita a escritura, com bom engenho e alguma arte, muitas interpretações, várias leituras, surge em todo canto e em toda parte. De onde vem tanta inspiração? Porque essa beleza se revela. Que se recorra à imaginação, a resposta no livro, há na tela. O suave encanto, a agradável sintonia, são sentimentos de mistério, de magia, presentes na alma do admirador da obra, do mortal artista. Ninguém cobra explicação por aquilo que inventou. A arte é eterna, dele ela já se libertou.